Boa tarde, meu nome é Thiago Souza, eu sou residente do Programa de Residência Médica de Pediatria aqui da Universidade do Estado do Amazonas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a triagem neonatal. Basicamente sobre o teste do pezinho. Essas próximas semanas a gente vai conversar um pouquinho sobre essas triagens, sobre os testes de triagem neonatais, sobre o teste do coraçãozinho, o teste do pezinho, o teste do olhinho e o teste do ouvido, da orelhinha. E hoje a gente vai dar mais ênfase no teste do pezinho, como é coletado, como a gente manda para o laboratório, todo esse processo sistemático. Bom, a gente vai começar primeiro falando da origem do termo triagem, que ela vem do vocábulo francês triage, o que significa que é seleção, separação de um grupo ou mesmo escolha entre inúmeros elementos. Então, o teste de triagem neonatal, o que ele seria? Ele vai separar a população de recém-nascidos em dois grupos, sendo um constituído por neonatos que têm a doença, outro por aqueles que não têm. Hoje, o Brasil conta com o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi criado em junho de 2001 pelo Ministério da Saúde, que pretende identificar esses distúrbios e doenças no recém-nascido em tempo oportuno para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento contínuo às pessoas com diagnóstico positivo. E isso tende a reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Como é feito no programa? A gente realiza por meio de testes que são capazes de detectar precocemente um grupo de doenças congênitas e hereditárias, que geralmente eles são assintomáticos no período neonatal. O que está englobado nesse Programa Nacional de Triagem Neonatal? Existem 4 tipos de testes para que os recém-nascidos precisam fazer. É o teste do pezinho, o que hoje a gente vai abordar, que é a triagem dos distúrbios metabólicos, os erros inatos do metabolismo. O teste da orelhinha, onde a gente tria os distúrbios auditivos. O teste do olhinho, onde a gente faz a triagem da cegueira congênita. E o teste do coraçãozinho, onde a gente faz a triagem das cardiopatias congênitas. Bom, o teste do pezinho, ele foi proposto inicialmente pelo Dr. Robert Gutierrez em 1963. Esse médico ele tinha o objetivo inicial de identificar primariamente os indivíduos com fenilcetonúria em fases pré-sintomáticas. Posteriormente, ao longo do tempo, várias outras doenças metabólicas, endócrinas, hematológicas e infecciosas foram acrescentadas ao painel de triagem neonatal. Hoje, o Brasil encontra-se na fase 4 do programa de triagem neonatal do teste do pezinho. E a fase 1, ele consta com os diagnósticos de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. A fase 2, a gente pretende identificar as doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. A fase 3, a fibrose cística. E hoje, já contando em quase praticamente todos os estados, a fase 4, com a deficiência da biotinidase e a hiperplasia adrenal congênita. O teste do pezinho, ele conta com algumas características. Ele tem um sistema de 5 etapas, que habitualmente ele é organizado e conduzido pelo Sistema Público de Saúde do próprio município, onde ele tem as condições e autoridades necessárias da triagem universal, e no qual o pediatra desempenha um papel importante durante todas essas fases. Eu vou citar um pouquinho dessas fases do que acontece no teste do pezinho. A gente conta dessas 5 etapas, onde a primeira etapa é o teste laboratorial ou o teste de triagem propriamente dito, onde a gente tem o objetivo de fazer aquela triagem universal de todos os recém-nascidos em busca dessas doenças que são assintomáticas nesse tempo. A segunda etapa vai ser a busca ativa dos casos suspeitos. Após a coleta, o material é enviado para o laboratório e é feita a análise. A gente vai fazer a busca desses pacientes que são suspeitos e fazer o acompanhamento do resultado. Onde a terceira etapa é a confirmação diagnóstica. Esses pacientes que tiveram alguma suspeita no teste do pezinho, a gente vai fazer uma confirmação diagnóstica com outros testes mais específicos nesses recém-nascidos. Após a confirmação se vai ter a doença ou não, a gente parte para a quarta etapa, que é o tratamento ou o aconselhamento genético naquelas pessoas que deram alterado o teste do pezinho, mas os testes diagnósticos deram negativos. Então a gente tem que
encaminhar para um aconselhamento genético. E a quinta etapa seria o segmento por equipe multidisciplinar, onde a gente vai fazer com toda a equipe um tratamento adequado para esse recém-nascido. Entrando em alguns pontos do momento da coleta do teste do pezinho. O teste do pezinho é importante a gente frisar que ele nunca deve ser coletado inferiormente a 48 horas de amamentação e nunca superior a 30 dias de vida, sendo ideal sempre entre 72 horas, o terceiro dia de vida, e o sétimo dia de vida. Isso é importante porque crianças com menos de 48 horas de vida ainda não ingeriram proteína suficiente, que é a proteína do leite, para se detectar de forma segura para a triagem da fenilcetonúria. Por isso, a gente pede, por no mínimo, um tempo inferior de 48 horas de amamentação. É importante que essas gestantes elas sejam orientadas em todo o pré-natal, sobre a importância do teste, sobre a importância das doenças a serem detectadas e procurar realizá-las em seu filho dentro deste prazo de 48 horas a 30 dias de vida. Alguns cuidados na realização do teste. A gente sempre deve certificar se o recém-nascido tem ingerido leite durante o mínimo de 48 horas, sendo o ideal o período de 72 horas. É importante a gente sempre realizar a antisepsia do local com álcool 70, pois a gente pode causar hemólise. E sempre esperar secar o local antes de puncionar, isso é muito importante. Como eu vou frisar um pouco mais à frente, onde eu vou detalhar passo por passo. A gente precisa coletar a amostra de sangue na face lateral do calcanhar, onde eu vou demonstrar um pouco mais à frente também. Evitar o álcool colorido ou iodado, pois a gente pode dar alterações no resultado do exame. E sempre aguardar a formação da grande gota de sangue. A gente aguarda a formação, despreza essa gota e aí sim a gente começa a coletar o teste do pezinho no papel filtro. Algumas considerações devem ser feitas. Se o bebê ele for prematuro, ou aquelas crianças que nasceram com idade gestacional menor que 37 semanas, ou são abaixo do peso, aqueles com 2.500 gramas, a gente vai fazer a coleta do teste do pezinho dentro daquele prazo de 48 horas ao sétimo dia de vida. Mas a gente deve orientar a mãe que deve ser feita uma segunda coleta quando a criança completar um mês, porque alguns exames a gente pode ser dado falso positivo nessa primeira coleta, como a da triagem do hipotireoidismo congênito e das hemoglobinopatias, porque elas precisam ser repetidas após um mês para a gente detectar de forma segura nesses recém-nascidos. Então, se o bebê ele nascer prematuro, ou seja, com idade gestacional menor de 37 semanas, ou com baixo peso, a gente precisa fazer duas coletas, uma com 48 horas de vida, até o sétimo dia de vida, e outra após um mês de vida. Agora, se o bebê, porventura, precisar de uma transfusão, o ideal é que a gente colha o teste do pezinho antes dessa criança receber o sangue. Isso se o bebê tem mais de 48 horas de vida e não é prematuro. Agora, se o bebê tem menos de 48 horas de vida e é prematuro, como que a gente vai fazer? A gente vai colher essa amostra antes da transfusão, mas vamos colher uma segunda amostra de 7 a 10 dias depois dessa transfusão. Nesse caso, as duas amostras devem ser encaminhadas juntas para o laboratório. Agora, se porventura a gente não conseguiu fazer a transfusão, não conseguiu fazer a coleta do teste do pezinho e o bebê foi transfundido, o que a gente deve fazer? Colher, então, o primeiro exame de 7 a 10 dias depois da transfusão e um segundo exame após 120 dias. Nesse primeiro exame, a gente não vamos poder fazer a triagem das hemoglobinopatias, porque teremos hemoglobina do sangue transfundido. Assim, o exame da triagem da hemoglobina só poderá ser feito nessa segunda coleta 120 dias depois da transfusão. Por isso que é importante, se o bebê for transfundido, a gente tem que fazer a coleta de 7 a 10 dias e a segunda após 120 dias para a gente fazer a triagem da hemoglobinopatias. Crianças que estão internadas em UTI neonatal, tem alguma contraindicação? Não há necessidade nenhuma, elas não têm contraindicação e também não há necessidade nenhuma de nenhum preparo prévio para a coleta. Ah, o meu bebê está usando alguma medicação, pode fazer o teste do pezinho? Também não tem contraindicação o uso de qualquer medicação ao fazer o teste do pezinho.
Aqui a gente vai demonstrar como que a gente vai fazer o teste do pezinho passo a passo. Eu trouxe um papel, um campo de cartão do teste do pezinho, que é da Universidade Federal do Mato Grosso, do Serviço de Referência em Triagem Neonatal, que é parecido com o que vocês usam. É o mesmo formato, onde a gente precisa preencher todo esse campo central, onde a gente precisa preencher o nome completo do recém-nascido, o nome completo da mãe, telefone. O telefone é super importante para a gente identificar esses pacientes, endereço, bairro e o município. Sempre colocar a data de nascimento, hora de nascimento, data da coleta e a hora da coleta. Peso ao nascer, o sexo da criança, a alimentação, se está em leite materno ou não. A cor, né? Sempre perguntar da mãe, se está em uso de antibiótico, se é prematuro, gemelar, se fez uso de transfusão é super importante, e essa data dessa transfusão. Na aba esquerda na aba direita do vídeo, a gente pode observar que a gente vai ter um cartão em que a gente vai destacar essa aba, e essa aba que a gente vai entregar para a mãe, onde a gente aqui vai colocar o telefone, vamos colocar o nome do recém-nascido, a data de nascimento, né, e a previsão de entrega do resultado do teste do pezinho. Aqui do outro lado oposto, a gente vai ter o papel filtro, onde ocorre a coleta do teste do pezinho. São 5 círculos em branco, né, onde abaixo desses círculos a gente vai ter o número do lote do papel filtro e a validade. É importante aqui a gente sempre olhar a validade do papel filtro, né? Para a gente não fazer teste do pezinho com papel filtros fora da validade. A gente precisa preencher o campo do nome do recém-nascido, sempre tendo cuidado para a gente não contaminar as áreas dos círculos onde vai ser feita a coleta do teste do pezinho. Bom, o profissional, ele sempre deve lavar as mãos antes de calçar as luvas de procedimento. As mãos devem ser lavadas e as luvas trocadas novamente a cada novo procedimento de coleta. Quando estiver portando luvas, sempre lembrar de não tocar em outras superfícies, como maçanetas, telefones e entre outros objetos. A gente nunca pode esquecer, as luvas são equipamento de proteção individual de biossegurança para o profissional que vai fazer a coleta. Como que a gente vai fazer a coleta? O calcanhar do recém-nascido, ele sempre deve estar abaixo do nível do coração, como a gente está demonstrando aqui na figura. A gente tem 2 posições em que a gente pode deixar o bebê. Ou nessa posição de arroto, né, que a gente diz, ou na posição de mamada mesmo, normalmente. O importante é que o profissional que vai executar a coleta, ele sempre deve estar sentado ao lado de uma bancada, de frente para o adulto que está segurando a criança, né? A gente vai realizar, após colocar o bebê na posição correta, a gente vai realizar a asepsia com álcool 70, massagear bem o local, ativando essa circulação e aguardar a secagem completa de álcool. Nunca funcionar, nunca fazer, colocar a lanceta ainda com álcool sem secagem. Não utilizar álcool iodado ou antisséptico colorido. É importante a gente demonstrar onde é feita a punção do teste do pezinho. A gente colhe aqui na face lateral, onde está demonstrado as listras pretas. É importante a gente não fazer a punção na parte medial, na parte intermediária, devido a lesões de estruturas do calcânio e até mesmo pegar estruturas de artérias. Então, a punção ela deve ser sempre realizada numa das regiões laterais plantar do calcanhar. A gente vai segurar o pé e o tornozelo da criança, envolvendo com o dedo indicador e o polegar todo do calcanhar, de forma a gente imobilizar, mas não prender a circulação. A gente não pode ficar prendendo tanto a circulação. A gente tem 2 demonstrações, como a da figura 1, onde a gente envolve tanto o polegar como o indicador no calcanhar da criança, e aqui de forma oposta, né? A gente envolve o polegar e o calcanhar também, só que de forma oposta no calcanhar da criança. Evitar
Uso de agulhas, pois pode atingir estruturas profundas do pés. Então, sempre penetrar com lancetas estéreis, sempre lembrando disso. No movimento único, rápido, com um leve movimento para garantir um corte suficiente para a coleta. O importante é que a gente faça a penetração da lanceta e aguarde a formação de uma grande gota de sangue. Retire com gás esterilizado a primeira gota que se formou e a gente vai encostar o verso do papel filtro na nova gota que se formará na região demarcada da coleta, que são nos círculos. É importante a gente frisar que, ao encostar no papel filtro, a gente só deve desencostar quando tiver totalmente preenchido o círculo. Então, vamos fazer movimentos circulares com o papel até o preenchimento de todo o círculo desse papel filtro. A gente deve sempre deixar o sangue fluir normalmente e de maneira homogênea no papel, não permitindo que o sangue coagule no papel nem no pezinho. Se desencostar do papel, só desencoste do papel quando todo o círculo estiver totalmente preenchido. Então, jamais a gente vai retornar um círculo já preenchido para completar áreas mal preenchidas, né? Então, se a gente desencostou e não preencheu totalmente, a gente não deve retornar esse círculo novamente. É assim que a gente deve fazer com o teste do pezinho. Quando a gente coletar, a gente vai ver que está todas as áreas preenchidas, tanto na frente do papel filtro, e a gente vai ver que esse sangue vai ser absorvido pelo verso do papel filtro, onde a gente vai observar o sangue do outro lado do papel filtro. Todos os círculos devem estar preenchidos, sem coágulos, manchas ou hemólise, e não devemos tocar nos círculos, né, para não ter contaminações. Terminada toda essa coleta adequada, o que a gente deve fazer com a amostra, né? A gente deve deixar a amostra secar em temperatura ambiente durante um período de 1 a 3 horas em posição horizontal, como está demonstrado aqui na figura, né? Cuidado para que as regiões dos círculos elas não toquem as regiões dos círculos não toquem em nenhuma superfície e nem encoste em nenhuma amostra. A gente pode fazer como está aqui demonstrado, a gente observa que o papel filtro, né, ele não encosta em nenhuma superfície, né, o papel filtro, e a gente pode dar a dica de colocar um papel filtro de um lado e o outro, que vai ficar acima desse papel filtro, do lado oposto, para que esses sangue eles não entram em contato e a gente tenha misturas de amostras. Depois de secas essas amostras, de 1 a 3 horas em ar ambiente, a gente vai proteger as regiões dos círculos com sangue, né? As regiões do papel filtro, com pedaço de papel alumínio, e a gente vai empilhar esses papéis filtros. As amostras elas podem ser empilhadas alternadamente, de modo que a aba com sangue não fique uma em contato direto com a outra. Após essa secagem completa, as amostras de sangue que tinham uma cor vermelho viva passam a ter uma cor marrom avermelhada. Amostras com excesso de sangue, elas ficam mais escuras, endurecidas e retorcidas devido à coagulação. Essas amostras elas não podem ser aproveitadas e as crianças elas devem ser convocadas para uma nova coleta. Sempre colocar esses formulários após o papel alumínio em saco plástico e armazenar em recipiente fechado em locais frescos e protegidos de luz. A gente aconselha, a gente pode usar caixinhas plásticas como o tipo Tupperware e de preferência a gente coloca essas amostras em geladeiras. Então, o meu teste, eu fiz todo o teste do pezinho adequado, a coleta, mas a secagem, não sei o que aconteceu, não foi adequada. Por que essa secagem ela pode ficar inadequada? Às vezes a gente coloca em temperaturas elevadas a secagem da amostra. A gente deixa em exposição ao sol ou secagem em cima de estufas, onde vão ressecar essas amostras. A gente às vezes deixa em ventilação forçada. Ventiladores direto em cima das amostras também podem ressecá-los. Locais como manipulação de líquidos, como pias, a gente pode cair gotas de líquidos nas amostras e com isso contaminá-las.
empilhamento de amostras, permitindo contato da aba com sangue de uma amostra com a outra, isso a gente pode levar essa mistura de sangue entre amostras e contaminar as duas amostras que entram em contato uma com a outra. E contato com a superfície. Algum excesso de sangue que tenha restado na amostra não consegue se espalhar uniformemente quando em contato com a superfície. Por isso que a gente aconselha que seja o papel amostra fique livre de superfícies. Atenção, é de responsabilidade do posto de coleta e da secretaria do município, de cada município, que as amostras elas não fiquem armazenadas por um período superior a 5 dias. A gente fez a coleta, a gente fez a secagem de 1 a 3 horas, então a gente não pode armazenar essas amostras em tapaués, nos papéis plásticos, dentro das geladeiras no período de 5 dias, pois essas amostras elas podem se tornar inadequadas para os exames e a gente vai ter que refazer o teste do pezinho. Como que a gente vai transportar essas amostras? A gente pode colocar as amostras que já devem estar todas cobridas pelo papel alumínio, empilhadas dentro do saco plástico. A gente vai colocar dentro de uma tapoé para o transporte, como a gente pode observar aqui na figura. Colocar as placas de gelo em gelox, como a gente observou aqui na figura, né? Congeladas dentro de um isopor ou caixa térmica e colocar essas tapoés dentro da caixa de isopor. O que a gente faz? Por que a gente usa essas caixas plásticas? Isso evita que a água que vai se formar com o degelo do gelox molhe as amostras, que vão estar protegidas com sacos plásticos e também dentro de uma tapoé adequadamente fechada. Então, com isso, a gente não contamina nossas amostras. Outra dúvida que surge. Se a gente não consegue coletar o teste do pezinho, porventura a mãe esquece ou tem algum problema, a gente não coleta antes dos 30 dias de vida. Eu posso coletar o teste do pezinho ainda? Podemos coletar, mas a gente tem que informar para a mãe que a gente pode estar ainda já no diagnóstico tardio para certas doenças, né? Mas é importante orientar que a obtenção do sangue, ele não é mais feito por punção do calcanhar, porque esta se torna mais difícil com o crescimento da criança e devido a alterações anatômicas locais. Nesse caso, a gente vai fazer uma punção venosa. A gente vai realizar uma coleta venosa de 3,5 ml de sangue, gotejar meio ml de sangue no papel filtro, né? E o restante desses 3 ml a gente vai transferir para um tubo seco sem anticoagulante. O que a gente vai fazer? A amostra de sangue do papel filtro, ela vai ser utilizada para a realização tanto dos testes de fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose cística, mas ela não vai mais funcionar para a triagem do hipotireoidismo congênito. Por isso a gente precisa colocar nesse tubo seco sem anticoagulante, porque aqui a gente já vai fazer a triagem do hipotireoidismo congênito com o TSH e o T4 livre a nível sérico. Como é que eu me considero a minha amostra ela esteja totalmente adequada? Todas as informações solicitadas, elas foram preenchidas naquele cartão que eu demonstrei para vocês. Todas as informações, elas devem ser preenchidas por completo, pelo profissional que está fazendo a coleta. Todos os círculos do papel filtro, eles devem ser totalmente preenchidos, né? A amostra de uma cor vermelho viva tem uma cor agora marrom avermelhada. A distribuição do material nos círculos ela é homogênea. E a amostra não vai apresentar coágulos, manchas e nem hemólise. A amostra para a gente não vai estar arranhada, raspada, amansada e não há sinais de contaminação também. Aqui eu trouxe para vocês umas formas de amostras inadequadas que a gente pode ver que comumente acontece na realização do teste do pezinho. A primeira demonstra uma quantidade de amostra coletada, ela é insuficiente para a realização de todos os exames. A gente pode observar que aqui a gente não consegue preencher. Olha, aqui a gente tem a área de demarcação do papel filtro no ciclo e a gente não consegue demarcar totalmente o ciclo. Por que isso acontece? Às vezes acontece porque o papel filtro ele foi removido antes que o sangue tenha sido preenchido completamente o círculo,
ou antes que o sangue tenha sido absorvido para o outro lado, ou mesmo o papel filtro pode ter sido tocado ou antes ou depois da coleta da amostra, com luvas, ou com mãos, ou com cremes ou óleos. A segunda amostra, a gente vê que a amostra aparenta estar amassada, raspada, né, arranhada, inutilizando a padronização do papel filtro. Às vezes isso acontece porque o círculo do papel filtro ele foi tocado com o dedo no momento da coleta, ou então houve sobreposição de amostra. Eu coletei uma gota do sangue e não preenchi, e eu utilizei outra gota no mesmo círculo do papel filtro, e acaba que a amostra aparenta ficar amassada, raspada e arranhada. A amostra ainda está molhada quando enviada. A gente observa que aqui ela ainda está em sangue viva. Isso acontece quando a amostra ela é enviada antes do período de secagem. Ela não conseguiu fazer aquela secagem no período de 1 a 3 horas e ela consequentemente foi envolvida no papel alumínio antes dessa secagem. As amostras estão concentradas com excesso de sangue, prejudicando a padronização da quantidade de sangue na amostra. Por que isso pode acontecer? Às vezes isso acontece quando temos sangue em excesso, for aplicado no papel filtro. Às vezes o sangue for coletado em ambos os lados do papel filtro. É importante a gente frisar aqui que quando eu coleto de um lado, tanto do verso ou da frente do papel filtro, se eu coleto um círculo na frente do papel filtro, eu tenho que coletar todas as amostras na frente do papel filtro. Eu não posso inverter esse papel filtro. Se eu comecei pela frente, eu termino pela frente. Se eu comecei a amostra pelo verso, eu termino pelo verso. Outra demonstração é quando a amostra está diluída, prejudicando a padronização da quantidade de sangue na amostra. Às vezes isso acontece quando a gente ordenha o calcanhar, né? A gente aperta demais. A gente faz com que, não está vindo a gota, eu aperto, ordenho, e isso não é para fazer no teste do pezinho. A gente tem que deixar que a gota ela venha de forma espontânea, porque ordenhando a gente pode causar hemólise. Também, isso aqui também pode ocasionar devido o papel filtro entrar em contato com substâncias como álcool, produtos químicos, além de soluções antissépticas, água e loções para as mãos. A terceira amostra a gente evidencia que a amostra está com sangue hemolizado, apresentando esses anéis de soro, prejudicando a uniformidade, né, da quantidade de sangue na amostra. Quando que isso acontece? Acontece quando o álcool utilizado no calcanhar ele não for seco antes da punção a ser realizada, ou então a amostra ela foi embalada antes da secagem por completo na temperatura ambiente, ou até mesmo quando o calcanhar ele é ordenhado no momento da coleta. A amostra está com coágulos de sangue, prejudicando a uniformidade da quantidade de sangue na amostra. Isso ocorre quando o álcool utilizado no calcanhar ele não for totalmente... Isso acontece quando houver aquela formação de gota resultando em coágulo, né? Quando houver uma demora na formação da gota. A gota vem, demora demais, então o sangue coagula e a gente fica com essa amostra com coágulos. Na segunda demonstração, a gente observa que a amostra ela fica contaminada, né? A gente vê esses pontinhos pretos, pontinhos brancos na amostra. Isso é evidenciado quando a amostra ela foi embalada antes da secagem por completo na temperatura ambiente. Ou então, quando a gente deixa a amostra em embalagens fechadas, propiciando fungos ou bolos. Ou então, a amostra, quando naquele período de secagem de 1 a 3 horas, ela fica exposta às moscas. Ou então, a última amostra que fica inadequada é quando a gente não faz a coleta, a gente esquece, né? Aí, aqui, a gente tentaria entrar em cada diagnóstico específico do diagnóstico que o teste do pezinho proporciona para o recém-nascido. Aqui fica uma parte mais ampla,
onde eu vou enviar os slides para vocês lerem. Se porventura tiver alguma dúvida de alguma doença, dosagem, diagnóstico, tratamento, eu estou aqui para tirar dúvidas, tá bom? Ou então mesmo da própria apresentação. A gente vai ficar por aqui, tá bom? Eu vou mandar um manual da triagem neonatal do Ministério da Saúde, onde a gente tem cada passo a passo do momento da coleta, o que a gente deve fazer, o momento da secagem, como a gente envia para os laboratórios, tá bom? Qualquer dúvida, a gente pode enviar pelo chat.